Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is. Reinaldo Azevedo, o depoimento de Emílio Odebrecht, então, iguala todos os partidos e todos os políticos? Pois é, na prática, sim. Só ontem escrevi 4 textos sobre o que se afigura cada vez mais provável. As campanhas podem passar a ser financiadas por um fundo público, já que as doações privadas, dados o andamento da Lava Jato e as escolhas feitas pelos procuradores, estão amaldiçoadas. Dá-se de barato que praticamente todas elas são, direto ou indiretamente, fruto da propina e da negociata. Ora, se o fundo será público, obviamente a disputa para a Câmara terá de se dar por voto em lista. Acho uma coisa e outra ruins, mas o sistema em curso, obviamente, é muito pior. Hoje a disputa eleitoral está exposta ao crime organizado em sentido estrito. O juiz Sérgio Moro ouviu por videoconferência 2 testemunhas nesta segunda no processo que envolve o ex-ministro Antônio Palocci, que está em prisão preventiva. Trata-se de Emílio Odebrecht, pai de Marcelo e patriarca do grupo, e de José Eduardo Cardoso, de quem já falei. Qual é a síntese do depoimento de Emílio, que negou que o grupo tivesse um departamento para cuidar de propina? Disse, aspas, existia isso, Caixa 2, e sempre foi um modelo reinante no país que veio até recentemente. Houve impedimento a partir de 2014 e 2015, mas até então sempre existiu, desde a época de meu pai, Norberto, a minha época e também de Marcelo, todos os que foram executivos do grupo. Vale dizer, para ele não há diferença entre guelfos e gibelinos, entre gregos e troianos, entre maragatos e chimangos. Eis aí, o que o depoimento de Emílio faz, e creio que do seu ponto de vista assim de fato se deu, é igualar todo mundo. Afinal, entende-se, todos os partidos agiam da mesma maneira, operavam pelos mesmos critérios, levavam dinheiro por fora. Convenham, segundo o bolso de quem doa o dinheiro de forma irregular, a moral de quem recebe pode ser irrelevante. Assim, o empresário afirmou que tudo indica que Palocci atuou de fato na captação de recursos irregulares para o PT. Afirmou não ter a certeza de que fosse ele o único italiano na lista de apelidos, mas era um deles. A empreiteira foi a principal fonte de recursos da estrutura criminosa montada pelo PT? Bem, as delações não deixam a menor dúvida. O próprio Marcelo disse em depoimento que estimava em 300 milhões os valores repassados ao partido entre 2008 e 2014. Odebrecht já havia dado antes dinheiro pelo Caixa 2 a partidos e políticos? Ora, é claro, desde o tempo do pai Norberto, assegura Emílio. Alguém duvida? É evidente que esse depoimento contribui, inclusive aos olhos da opinião pública, para diluir as responsabilidades específicas do PT. Ora, o grupo Odebrecht não tinha, certamente, controle da máquina criminosa petista. O que os executivos sabiam, e em detalhes, é para onde ia o dinheiro. O que resta como corolário que será sabiamente explorado pelas esquerdas. Corrupção sempre existiu, o PT apenas fez o que todos faziam, essa era a natureza do sistema. Não duvido de que essa seja a real opinião de Emílio, com base, ele deixou claro, na sua própria experiência. O que é que se perde, então, nessa perspectiva? Ora, a natureza golpista do PT e seus crimes particulares. Ainda que verdade fosse que todos os outros assaltavam antes o caixa e em igual monta, o fato é que foi para o ralo, e não por culpa de Emílio Odebrecht, mas da Lava Jato, a natureza especialmente criminosa do partido. Eu alertava para esse risco desde 2014, quando começou a Lava Jato. A questão era óbvia demais para ser ignorada, e se ignorou o óbvio. Como diria o conselheiro, as consequências vêm sempre depois. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.